Quando eu conheci ele, eu tinha uma colega no trabalho que era muito amiga dele. E um dia conversando, eu perguntei pra ela, eu disse assim, tá, viu, mas me faz uma frente e tal, me apresenta. Aí ela disse, não, a Morte é casada. Morte. Morte. O apelido dele era Morte. Aí, então... Bem sugestivo, inclusive, né? Aí, então, eu passei a brincar toda vez, todo mundo que me conhece, que dava um funeral, ele passava lá no meu trabalho, enfim, ele nunca tinha me visto, né? Mas eu enxergava ele. Eu falava, eu quero que a Morte me pegue. Eu brincava com todo mundo. Todo mundo que convivia comigo, eu brincava. Ai, a Morte de novo vindo. Por que ela não me pega, né? Mas nessa brincadeira, nesse sentido de, sem, né, querer brincar com a dor de ninguém, mas nessa brincadeira, então decidimos, vamos entrar com o carro da funerária, escrevemos atrás, até que a Morte nos separe. A Morte. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente conhecer um pouquinho das histórias. O Fala Mais que tem um oferecimento da Cicobi Valcrédito Sul, do Frigorífico Arvoredo, também da Notável Construtora e do Oeste Mais. Vamos à apresentação da nossa convidada da semana? Vamos lá, o pessoal já tá vendo essas cartas aí em cima, né? E tá com dúvida, né? Já tá se perguntando, será que vai ter um jogo de canastra, truco? O que é isso, né? Vai acontecer, né? Daqui a pouquinho a gente vai explicar. Porque a gente vai conversar com ela, que é profissional da educação física, também terapia holística, mora em Sul Brasil. Com prazer enorme, a gente está recebendo aqui. Natural de Sul Brasil. Natural do Sul Brasil. Mora em Bielzinho. Isso, eu tô olhando o briefing aqui de cantinho de olho. Mora em Pinhalzinho, verdade. Ela é de Sul Brasil, natural de Sul Brasil, e mora em Pinhalzinho. Com prazer enorme, a gente está recebendo a Daniela Signor Scariotti. Seja muito bem-vinda a Fala Mais, obrigado pela presença. Veio com o marido, inclusive, né, que está aqui nos bastidores. Está aí acompanhando. Eu agradeço o convite e estou muito feliz por estar aqui, né? E vamos ver o que esse jogo vai reservar pra gente. Vamos ver o que as cartas... Eu falei canastra, truco, né? Já vamos tirar a mística aí, né? Não brincadeira, não. Não tem nada a ver com isso, né, Daniela? Não, nada a ver. É totalmente diferente. É tarô que se chama, né? Tarô. Uhum. E todo baralho é o tarô? Tudo isso é o tarô? A gente não chama de baralho, a gente chama de deck. Não. Um deck aqui. De tarô. Mas todos são... a maioria eles coincidem com a mesma quantidade de cartas e os mesmos nomes. Todas as cartas têm os mesmos nomes. Uhum. Porém, alguns têm nomes diferentes. Se popularizou muito a questão de tarô de cigano, tarô da bruxa, tarô místico, grego, enfim. Procurar na internet vai achar tarô da Disney, com desenhos diferentes, mas a base do tarô é a mesma. Você disse que cada um deles tem basicamente a mesma ideia, mas eu tô vendo ali, os tamanhos são diferentes e o volume de cartas também, né? Também, isso. Na verdade, esses dois aqui, eles só estão com arcanos maiores. E esses aqui estão com todas as cartas. Então, esses dois são só de 22 cartas e esses aqui com 78. Mas todos vêm com 78 cartas. 22 arcanos maiores e o restante são arcanos menores, que a gente chama no tarô. Por que essa diferenciação? Os arcanos maiores resumem os menores. Então, tirando... tô com uma dúvida, quero tirar uma cartinha rápida. Eu pego o tarô de 22 cartas, digamos, que ele é mais objetivo. Mais objetivo. Tiro uma cartinha lá, porque ele vai trazer mais explicado. Ali tem mais detalhamento. Isso, a decisão que eu quero. Quero decidir um trabalho, mudar de trabalho... vou trocar de namorado, não vou ficar com amante ou não. Brincadeira. Aí eu tiro uma cartinha do arcano maior, que ela é mais objetiva. Sim. Você disse ali que tem diferentes tarôs, isso, né? De cigano, enfim. Mas qual que é a base dele? Ele tem envolvimento com Meu Deus, travou a língua aqui. Religiosidade. Religiosidade? Na verdade, o contrário, né? Nada a ver. Não segue uma religião. Na verdade, ele realmente surgiu através de um jogo de cartas. Lá no século XV, na Itália, nobreza, eles se utilizavam desse jogo.
Então, eles davam de presente, porque era pintado a tinta de ouro. Então, era dado de presente para as pessoas, presente de casamento, porque era uma coisa muito bonita, por causa dos desenhos, das imagens em si. Aí uma pessoa começou a colocar simbolismo, usar o zodíaco, a numerologia junto nas cartas, e começou-se a leitura do tarô. Mas não tem vínculo nenhum com religião. Porque o objetivo que você falou na época, lá quando ele surgiu, lá na Itália, não era, por exemplo, fazer... A leitura. A leitura, previsões, enfim, né? Não. Era uma brincadeira, era para jogar, para se divertir. Era um passatempo. Aí, então, alguém resolveu dar uma mexidinha lá e... E esse princípio dele, do que era brincadeira, você tem o conhecimento do que era ela? Era um jogo de cartas. Assim, específico... Por exemplo, você sabe, se fosse jogar hoje, tu saberia como que eles jogavam na época? Não tem. Específico, não. Eles falavam que era somente um jogo de cartas, onde a nobreza jogava. Sim. Onde eles brincavam com as cartas. E você, como é que chegou ao tarô? Então, devido à minha curiosidade, né, por todo o lado espiritual, por esse místico, né, sempre gostei muito, comecei as terapias, a estudar a terapia. Então, fiz curso de Reiki, sou reikiana, radiestesia, mesa radiônica, trabalho também, com constelação sistêmica familiar, trabalho também, numerologia, tenho curso também. Porém, o tarô, ele foi Quando eu conheci ele, que já vinha, todas as terapias, quando começa a fazer uma, surge todas. Tu quer fazer uma, fazer outra, e assim por diante. O tarô foi uma paixão, assim, Nossa, para mim, me serviu... Foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Me serviu, foi uma paixão. O desvendar das cartas, ou mesmo ajudar uma pessoa numa situação difícil, numa dúvida complicada, a estar ali e tu poder tirar uma carta e dizer, vai, faz, é tua hora. É maravilhoso. Isso faz quanto tempo, Daniela? Que eu tô trabalhando são 4 anos. O restante eu vim estudando. Uns 8 anos que eu estudo. Que você foi apresentada ao tarô, ou vice-versa. Faz 2 anos. Já conhecia antes, sim. Porém, assim, como faz 8 anos que eu estudo todo esse lado, eu só demorei para mim colocar em prática. Aquela questão de eu nunca tô pronta. Eu nunca tô pronta, eu preciso ter mais conhecimento, eu preciso ter mais curso, eu preciso... Até então, eu tenho curso de tarô, tenho mais do que um, de constelação, eu tenho mais do que um, porque eu nunca me sentia pronta o suficiente. Eu nunca achei que, tô preparada. E sempre dava uma olhada ali, fazia tiragem com outras pessoas, com outros tarólogos, né? Sempre com aquela, eu preciso estudar isso, eu preciso estudar. Mas, quando chega, vou estudar, comecei a estudar, foi... 1 mês eu tinha feito o curso, porque eu comi o livro, né? Comi a apostila, o que tinha para aprender, eu queria aprender. Foi um curso presencial? Foi à distância. Distância? Mas aí você aprende nesse curso a interpretar as cartas? Como é que é a dinâmica? A interpretar as cartas. Na verdade, você acaba conhecendo as cartas. Como eu falei antes... Vou até usar aqui para vocês. Sim, vamos lá, vamos dar exemplos. Isso, eu tenho aqui a carta da estrela. São 2 tarôs diferentes. Tarô de Crowley e tarô de Waite. Esse, digamos, você consegue olhar, o simbolismo dele é mais fácil de você entender o que está falando. Já esse, sendo a mesma carta, ele é mais... Sim. Chama mais a atenção. O grafismo, né, é diferente. Isso, Eu uso esse particularmente nos meus atendimentos. Gosto do Waite, ele é mais fácil, mas eu gosto mais desse. Esse traz mais confiança, mais simbolismo, mais energia, mais paixão na carta. Eu sinto isso. Mais profundo, tu acha? Mais profundo. E tem algum ritual que tu precise fazer antes, por exemplo, assim, de iniciar numa consulta? Não sei se é assim que fala. Por exemplo, eu quero que você faça uma leitura para mim, por exemplo. Tem que conversar previamente com a pessoa? Normalmente, assim, eu peço... A pessoa quer fazer uma tiragem geral, uma tiragem do amor, que faço muito, aliás, muito, muito, muito do amor. Por uma tiragem profissional, uma tiragem corporativa... Ou a pessoa só quer uma dúvida, eu tiro só uma cartinha. Tem a tiragem do louco, vou explicando. Normalmente as pessoas vêm mais pro geral.
Eu quero fazer uma tiragem para me ver um pouquinho de tudo. Tudo que está acontecendo no profissional, na vida amorosa. Então, vamos fazer uma tiragem geral. Então, eu peço, então tá, se concentra aí. Eu faço online os atendimentos. Se concentra aí nas cartas que eu vou abrir aqui o deck. Então, eu faço um baralho. Tem lugares, tem tarólogos, tem todo tem que embaralhar 7 vezes, tem que cortar tantas vezes. Depende do que eu sinto da pessoa. Sim. Tem pessoas Não é regra. Tem pessoas que eu faço vamos lá. Tem pessoas que eu não consigo, fico embaralhando, paro, corto, recorto. Aí começo. Mas isso é do teu feeling, do que você tá sentindo no momento. Do que eu tô ali. sentindo no momento. E quanto tempo demora, mais ou menos, cada atendimento? 1 hora, mais ou menos. É bastante tempo. É bastante. Dependendo da situação. Tem tiragens que em torno de meia hora faz. Que às vezes a pessoa vem querendo uma questão, resolver um problema, uma situação, eu abro a tiragem inicial. Já ali resolveu, ela já veio a resposta dela na tiragem ali, então ela não tem perguntas. Então, assim, meia horinha tá liberado, né? Tá feita a tiragem. E tem pessoas que têm N perguntas, tá dando tempo de atendimento, mas eu tenho mais uma pergunta, e assim vai. E aí, para cada pergunta é uma carta. Eu tiro uma carta. E aí, a interpretação dessa carta, ela é 100% por ti, daí, no caso. A pessoa não... Ela vai ouvir. Vai ouvir. Eu vou tirar uma carta para ti. Eu vou tirar essa carta para ti, tiragem geral, tanto para um como para outro. Saiu essa carta para ti, determinada situação. A interpretação vai ser uma. O meu momento da minha intuição, até no início, quando eu comecei, eu tinha muito medo de errar, né? De falhar, de daqui a pouco estar falando alguma coisa equivocada. E quando eu senti que não, o que eu tenho que falar para ti é o que vem no momento, é o que eu sinto, eu vou falar para você sobre trabalho, vai cair perfeitamente para ti, porque era aquilo que você precisava ouvir. A mesma carta caiu para ti, mas para ti vem uma situação de amor, de romance, Então, eu vou falar para ti. E a pessoa cai certinho. Então, eu senti que eu devo, às vezes, como muitas pessoas me dizem, a gente paga para levar tapa na cara, vai levar tapa na cara. Porque se a pessoa precisa ouvir isso, ela vai ouvir. Então, assim, precisa ouvir sobre amor, precisa ouvir sobre trabalho, precisa ouvir sobre o financeiro. Então, a interpretação, o significado da carta, a base dela é uma. Tendo essa base, eu passo o que a pessoa precisa ouvir no momento. Eu senti que é trabalho, eu vou falar sobre o trabalho dela. E como que é o feedback dessas pessoas? Você disse que tem vários tipos de atendimentos, né? A pessoa que foi ali pela questão do romance, da paixão, do amor, né? Você recebe muito feedback de, isso realmente aconteceu, ou, não foi bem assim? Recebo bastante. E até gosto, e às vezes até eu comento, porque tem clientes que eu atendo mais do que uma vez. Fiz uma tiragem do amor. Aí a pessoa foi viver a vida, né? Foi lá tomar as decisões dela. Então, daí ela volta, Dani, aconteceu tal situação, consegue tirar só uma cartinha para mim? Consigo. E aí? E a novela? Me conta, quero saber. Eu até pergunto, assim, se o cliente não voltar ou se voltar. Às vezes vem mensagens de agradecimento, obrigada, nossa, me clareou, foi perfeito a tua tiragem, indicam. A maioria dos meus clientes é sobre indicação. Eu faço uma tiragem hoje, amanhã outros 3 me chamam devido àquela pessoa que indicou o meu trabalho. Em relação ao contexto dos atendimentos, o que as pessoas procuram com o tarô? Se for em relação a amor, normalmente é traição. Ou se estão iniciando um relacionamento, um romance, eles querem saber se vai dar certo, se eles podem estar investindo. Às vezes só falta abrir uma carta para a pessoa dizer, tá, vou aceitar, então vou começar a namorar. Daí a pessoa vai dar aquele passo. E pessoas que já são casadas, enfim, quando me procuram, fazem toda uma tiragem, e daí no final, tá, mas ele me trai? Certeza, é isso batata. Que a pessoa quer saber. É isso que a pessoa quer saber. Chegou no final, ele ainda me ama. Ou tiro para homens também, muita. Ela tá me traindo? Ela tem outro? Será que...
Sabe? Aquela Caramba, mas é insegurança. uma situação embaraçosa, porque vai que, né, Tem cartas o que tarô são confirme. específicas, que são assim, ó. Pulou a cerca, certeza. Que sai ali, que às vezes eu... E agora? Sabe? Pois é, Eu como é que mesmo tu fico... tem que dar aham. notícia, né? Tu tem Eu que falar fico- ali, né? Tá, como que eu vou falar pra pessoa? Tem pessoas, assim, que eu sinto que ela precisa ouvir. Então olha, é o seguinte, que saiu a carta, que teu marido, então, tá tendo um caso, tá realmente se envolvendo com outra pessoa, não sei se é só uma pessoa, mas tento falar, né, pra pessoa dar aquela acordada. Tem situações que acontece de separar, e tem situações que a pessoa continua acreditando no marido. E tem situações que as cartas trazem que aquela insegurança de saber se tá tendo traição ou não, as cartas trazem que o que precisa, às vezes, é a pessoa se doar um pouquinho mais pro relacionamento. Então, eu também vou falar assim, tá tendo conversas, não houve traição. Mas se você não fazer a tua parte... Sim. Daqui a pouco vai ter. Vai desandar a maionese. Isso, é mais ou menos. Mas isso daí é o que a carta, especificamente, a hora que você tira a carta, ela já te diz isso. Já. Não tem tanto a questão da interpretação daí. Não é subjetivo. Não. Porque a questão das perguntas, geralmente as respostas são para sim ou não, se tem, se sim ou se não. Eu tiro uma carta em relação assim, ele me trai. E Sim ou você não? faz, por exemplo, a pergunta em voz alta, em pensamento, e daí tira a carta. Como é que é a dinâmica? Às vezes em voz alta, às vezes em pensamento. Depende do meu momento ali, como é que tá. Depende do retorno do cliente também. Tem cliente que... isso... Acabou. Sim. Sabe, eu só quero saber isso e deu. E não volta, e só queria ter aquela certeza e deu. E tem aqueles que, se deixar, fica o dia inteiro falando, né? Então, todas as cartas, elas têm... elas são de sim ou de não. É isso? Mais ou menos isso? Porque... Não. Independente... Tipo, eu te fiz uma pergunta. Tem... trocentas cartas aí. Quantas Tem cartas? 78 cartas. 78 cartas. Todas elas vai ter algum tipo de resposta para aquela minha pergunta? Ou você vai tirar uma carta que... tipo, isso aqui nada a ver com a tua pergunta, tem que tirar outra. Já aconteceu de ter perguntas e eu falar pro cliente, olha, não ficou claro. Aí eu tiro mais uma. Aí, vindo a outra carta... Aí eu consigo dar um retorno certinho. E você mostra a carta, coloca ela na mesa, segura na mão? Mostro tudo. Todas as cartas que saem eu mostro. Daí você explica o que a carta está dizendo em cima do desenho. Exatamente. Numa tiragem do amor, eu vou avaliar tanto a pessoa que está se relacionando com o meu cliente quanto o meu cliente. Então, eu faço duas tiragens. Eu tiro para a pessoa e para o cliente. Então, eu vou explicando o que sai, porque a primeira carta de uma tiragem do amor significa o momento de cada uma sozinha. A segunda, o que cada um sente pelo outro. Então, o que sai na carta é o significado, que a carta que saiu, né? Aí, vou seguindo. Depois, nas perguntas, sim. Se quer uma resposta só de sim ou não, daí eu tiro a cartinha para o sim ou não. Mas tem toda uma base antes. Então, para a tiragem, ela já vem toda esmiuçada. Isso aí. Vem tudo, então eu explico bem certinho durante a tiragem. Daí nas perguntas é mais ou sim ou não, mas eu também acabo explicando. Não deixo só, sim, não, sabe? Não deixo só isso. Sim. Eu falo todo o contexto, né? Tá. A gente tá falando aqui de situações, digamos assim, leituras que são feitas sobre fatos que aconteceram, digamos, do passado. Isso. Mas o tarô também, ele faz previsões, ele trabalha nesse sentido? Não. É o que muitas pessoas me pedem. Tarô não vê futuro. Ele te direciona. Ele te dá um direcionamento do que você está passando hoje, do que você está vivendo. Então, você vem com uma energia baixa. Tua vida tá para trás, não tá dando certo, relacionamento que termina, o trabalho que não anda, o dinheiro que não sobra. Então, tu vem com uma energia já lá embaixo. Então, a energia que tu vai me passar já é uma energia baixa. Então, normalmente, a tiragem de uma pessoa que chega assim vai ser uma tiragem ruim.
Vai sair cartas muito ruins. Que às vezes eu até fico, nossa, Sim. como falar tudo isso pra pessoa? Já tá ruim, ela quer uma luz, e eu venho e... Ela veio pra ficar melhor, vai ser pior. Mas assim, o pior, aí então o que acontece? Eu direciono a pessoa. Olha, as cartas estão pedindo que você se movimente, que você faça isso, que você olhe pro teu lado espiritual, que você cuide do teu dinheiro. Então, assim, eu consigo direcionar. A partir das escolhas... Ai, mas eu fiz uma leitura e nem deu certo o que você falou. Tá, essas escolhas foram qual? O tarô te orientou a isso. Mas você escolheu o que pra tua vida? Aí pode ser que realmente o tarô não vai dar certo. Porque ele te direciona, te orienta, então você toma suas decisões, suas escolhas. Eles vão te levar. Aquilo que saiu vai acontecer. Sim. Como você falou, ele não faz uma previsão, né? Não. Ele não lê futuro, né? Não. Eu vou casar, ser rica, não sei. Sim. Não sei. Depende tudo das tuas escolhas agora. A nossa vida num todo é assim, né? E o tarô, ele só te dá aquele empurrãozinho. E como que é a reação das pessoas com as más notícias, com as informações ali que fez uma pergunta e realmente a dúvida delas saiu nas cartas? No fundo, quando as pessoas me fazem uma pergunta, elas já esperam uma resposta ruim. Então, assim, normalmente quando acontece isso, eu tento falar da melhor forma, usar as palavras certas, não... Em nenhum momento rir de um cliente, ou debochar, ou fazer pouco da tristeza, ou do momento da pessoa. Mas a pessoa já vem com aquela... eu já esperava por isso. Eu sabia que ia ter essa resposta. Só que é uma confirmação, sabe? Então, normalmente, quando é assim, as pessoas já estão prontas, já estão esperando que... Queriam ouvir algo diferente, mas no fundo já sabiam que não ia ser bom. Porque a gente sabe nossa vida, nosso cotidiano, o que a gente está fazendo. Então, o que a gente planta, a gente colhe. Sim. Mas isso no padrão, né? No geral das pessoas. Mas você teve algum caso, assim, de... A pessoa pediu, por exemplo... sobre traição que tu disse, né? Tá me traindo? Saiu nas cartas que sim. E a pessoa se desesperar... Ou, não necessariamente sobre esse assunto, mas da pessoa sair do eixo dela ali, chorar, se desesperar nesse sentido? Já teve bastante choro, sim, já. Como eu disse antes, a questão do tapa na cara. Já teve, meu Deus, e vou largar tudo, e vou separar, e vou sumir, não sei o quê. Aí você continua conversando, vai fazer toda a parte da... Outro lado terapêutico daí. Aí fica conversando, falando, já vendo um outro produto. faço constelação também, seria bom pro teu caso. Mas, assim, como eu consigo conversar... E ter sabe, eles conseguem me ouvir. Não sei se é dom ou não, né? Eu acredito que seja um dom, porque normalmente as pessoas vêm e se abrem para mim. E choram e desabafam. E se precisar gritar, então eu consigo controlar, eu consigo conversar, eu consigo orientar. Calma, saiu isso, saiu. Mas vamos lá, vamos ver agora o que a gente pode fazer. As alternativas ali, os caminhos, né? Até... pela função, pelo conhecimento das outras terapias também, né, Daniela? Acaba ajudando, né? Porque você consegue dar um norte ali para a pessoa determinada em cima da situação. Por isso que eu sou muito curiosa nesse sentido. Gosto de uma terapia, mas gosto da outra também. Trabalho mais com o tarô, claro, mas as outras trazem muito conhecimento. Então, eu consigo ter base das outras para estar ajudando numa leitura de tarô. Por que não? Por que não conseguir deixar a pessoa tranquila? Não vou jogar as respostas lá e deixar Deus dar ata e vira. A vida é tua, né? Então, eu consigo fazer esse outro lado. Despejar lá a carga de situações, sentimentos lá e é a pessoa que se vire, né? Não, tem que... E essas conexões que você tem entre as diferentes utilizações, né? Você lê as cartas... Você comentou ali da constelação, reiki, né? Essas outras. Você enxerga conexões no momento que você está fazendo o atendimento, de justamente fazer esses direcionamentos. Tô lendo a carta aqui, mas seria interessante a gente fazer uma sessão de reiki. Consigo. Até mesmo durante um reiki eu consigo... Às vezes a pessoa quer respostas, aí eu... Tá, então por que a gente não faz uma tiragem de tarô?
Porque no reiki eu não vou conseguir te dar todas as respostas. Eu não tenho acesso, eu vou te deixar bem, tranquila, vou fazer o passe de energia. Então, vamos fazer uma tiragem de tarô. Ai, tô fazendo uma tiragem de tarô, saiu determinada situação onde a pessoa não vai conseguir enfrentar ou vai ficar... Olha, viu, já aconteceu. Várias situações. Então, eu trabalho com a constelação. Devido a isso que está acontecendo na tua vida, todo esse processo de procurar mais do que uma vez no mês, o tarô a gente pede que a gente tire de 3 a 4 meses. Então, dá aquele intervalo para todo, né, o processo acontecer, para você fazer as mudanças que precisa, e depois vem fazer outra tiragem, para ver se está tudo ok. E daí a pessoa me procura num mês ali, toda semana tá me chamando. Quero fazer uma tiragem que é para ontem as coisas, né? Aí, viu? O tarô não vai te ajudar. Eu tirei o tarô, vou perder dinheiro? Não, mas também não vou estar enganando a pessoa. Porque o tarô não vai te ajudar. Então, vamos fazer uma constelação? Para ti, nesse momento da tua vida, vamos consertar isso? Que tal você se tranquilizar? Vem para um reiki. Então, dá para fazer esse câmbio. Sim, sim. Uhum. E esses atendimentos, você trabalha em seu Brasil, né? É no setor público lá? No setor público. Lá eu trabalho na Academia da Saúde. Você é professora de educação física, né? Formada, inclusive, em educação física, né? E aí também, além da educação física, você trabalha essa parte holística também? As terapias? Lá no setor público, lá na academia, só com a academia. Tentei já colocar, por um tempo eu fiz reiki coletivo lá na unidade, auriculoterapia eu trabalho também, mas... Devido a algumas situações, né, acabamos deixando só para o exercício físico, a atividade física. E eu trabalho daí fora. Até agora, como eu me mudei para Pinhalzinho, eu tô me organizando para abrir meu espaço ali. Porque ainda tem meu espaço lá em Sul Brasil. Então, ainda continuo fazendo esse... E justamente, como é que é a tua rotina nesse sentido, né? Porque você tá ali como servidora, né, pública, tem as horas para cumprir, para trabalhar, e como é que você concilia as atividades diferentes? Agora tá bom. Esse ano tá legal. Ano passado eu tinha o estúdio de Pilates também. Então, eu trabalhava com o Pilates até 10 horas da noite. Aí, depois desse horário, eu ia trabalhar com terapia. Depois desse horário? Depois desse horário. Esse ano, né, depois do casamento, o marido disse, chega, ninguém mais trabalha até 10 horas da noite, vai ficar em casa. Então, eu saio do posto, tenho terapia, tenho tarô, eu consigo fazer em casa, se eu tiver, né? Como eu faço online, eu consigo estar fazendo em casa. For outra terapia, daí tem que usar o espaço. Mas eu consigo conciliar, mas é pra noite. Alguns meio-dias também já atendi, tô lá de folga do meio-dia. Tem tempo, a pessoa quer a resposta para quem quer atendimento, quer logo, né? Vamos, faço. Então, faço na hora do meio-dia, conforme dá o intervalinho, os horários vagos. Vai ajustando ali conforme a necessidade. Cara, muito legal essa parte ali. Eu tô pensando em fazer uma consulta aqui. De qual área? Pois é, uma situação Vamos agendar já. Sempre quando a pessoa chega para ti, ela que, digamos assim, ela vai direcionando o que ela quer saber, ou você acaba sugerindo situações Normalmente, assim? Sim. Normalmente, as pessoas às vezes já vêm para uma questão específica. Às vezes, a pessoa quer saber somente do lado amoroso. Mas muitos homens, geralmente, mas tem vergonha de pedir, né? Então, quero fazer uma tiragem geral. Daí começa a tiragem geral. Daí, no meio da tiragem, as cartas já vão saindo mais conduzidas para o lado mais amoroso. E daí eu vou jogando. E daí, nas perguntas, ela acaba falando... então, eu queria saber, porque apareceu tal pessoa na minha... Né? Já que estamos aqui, então... né, vamos aproveitar o momento. Tem alguns casos que acontece que a pessoa não sabe o que ela quer. Então, fala disso, fala daquilo, fala não sei do que, me manda áudios de 2, 3 minutos, me explicando, daí eu ouço tudo. Então, que tal fazer sobre isso para te direcionar para essa questão? E a pessoa concorda que realmente aquela questão é mais importante no momento, que outra questão pode ficar de lado por agora, né? E ela resolver outra antes. Mas tem todas essas frentes, digamos assim, do amoroso, do relacionamento familiar, do profissional, tudo isso as pessoas pedem. Geralmente,
quando fazem no geral, aí vai falando um pouquinho de cada. Daí entra a questão familiar, entra a questão amorosa, às vezes situações com pai e mãe, entra muito, mas sempre tudo num contexto. Às vezes eu oriento. Então, devido a essa situação, não vamos fazer uma tiragem, vamos tirar 3 cartinhas. Vamos tirar um passado, um presente e um futuro. Né? Hoje você não precisa de uma tiragem. Se você tem uma dúvida, vamos tirar só uma carta. Tira só uma carta. Então, depende do que a pessoa me traz também. Uhum. E acontece, às vezes, a pessoa sair mais confusa do que entrou. Já. É que, às vezes, as pessoas querem mastigado, né? Querem tudo pronto. Querem a receita pronta ali, né? E o bolo feito, Sim. né? E não é assim, né? Então, às vezes, ela acaba se frustrando porque, eu não gostei, eu queria outra coisa. Queria outra resposta. Não era essa a resposta que eu esperava. Não era essa. É como eu brinco com o meu esposo. Às vezes, estamos lá, daí eu... Tirar uma carta. O dia não tá legal hoje. Não começou a vir tirar uma carta. Não gostei. Vou tirar outra. Meu dia não vai ser assim. Brincando. Mas o que vale é a primeira, né? Tirou, tá tirado. Vai ser bom, não vai? Vai ser mais pesadinho? Vamos se controlar para que saia tudo certo. E em relação à confiabilidade do resultado que o tarô entrega, vai muito do acreditar? Muito. Muito. Não adianta eu tirar se você não acreditar. Como eu disse, vou fazer porque me falaram que é legal, deu certo pra fulana, vai que dê certo pra mim. Mas vou lá, sem crer, sem acreditar, esperando que venha com o bolo pronto, faz alguma mudança na vida? Não faz. Então... Sim, porque a carta entregou aquilo ali, você deu o direcionamento. E a pessoa não fez nada, não se movimentou. Sim. Então... Tem que ser um negócio de mão dupla, né? Você tá tirando, você tá dando as respostas ali, mas algumas chamadas para ação, inclusive, né? Tá mostrando o caminho, né? O caminho tem que ser percorrido, né? Cartas objetivas que são... Se mexa, vamos. Mas a minha vida não é boa, minha vida não sei o que, nada dá certo para mim. Todas as cartas saíram pedindo movimento, pedindo ação, pedindo... Vamos lá, faz alguma coisa, a vida tá acontecendo. Tá aí, tu tá envelhecendo e não tá fazendo nada. Tá na hora de você se mexer, porque do céu, né? Eu acredito no universo, que ele é abundante e vai trazer muita coisa pra gente. Mas, contanto que eu dê algo em troca. Contanto que eu faça a minha parte. Então, às vezes, as pessoas não gostam desses tapa na cara. Mas dou. Bem dado ainda, se precisar. Sim. E tem muitas coisas que foram resolvidas devido a brincando, nesses tapas na cara que a pessoa acordou e... pior que a vida realmente depende de mim, né? Eu que tenho que me mexer. E sobre tem a questão do acreditar das pessoas que estão ali participando, né? Mas e o desacreditar das pessoas que têm o ceticismo? Tipo, você chega a receber algum tipo de comentário tipo, isso daí não tem nada a ver, por que tá fazendo isso? Ou as pessoas que vão pro tarô não deveriam fazer isso? Bastante, não só no tarô, mas nas terapias no geral, né? O tarô, acredito que ele é o mais... Eles focam mais na questão do criticar. Parece que se entendeu já muito a questão da constelação, que é bom, que faz bem, reiki. Eu trabalho com a mesa radiônica, também é legal, o pessoal gosta. Mas, no geral, todo mundo critica quem procura, ou às vezes a gente está conversando num grupo de amigos e entra alguém que não acredita, acaba falando sempre ou fazendo uma brincadeirinha ou desmerecendo o trabalho, mas não me abalo. Quem quer acreditar, acredita, respeito quem não acredita e tá tudo bem. Né? É isso aí. Né? Mas já aconteceu assim, da pessoa... por exemplo, criticar, desacreditar e você apresentar que aconteceria uma situação, fazer uma consulta involuntária, digamos assim, e de fato você, sem intenção, né, converter a pessoa para a crença. Não sei se converti, mas já aconteceu. E a vontade foi depois de pegar... Tá vendo? Eu avisei. Mas assim, não cheguei a fazer isso, mas a pessoa viu que deu certo, que realmente aconteceu. Mas não sei se chegou a acreditar ou se um dia vai reconhecer que realmente, sabe?
Até já parou de falar comigo, assim, não... Olha só, não sério? tem mais aquele... isso. Caramba! Acontece. Daniela, em relação a autoconsulta, por exemplo, você faz autoconsulta para algumas situações específicas? Faço, bastante. Tudo que eu vou fazer, todo passo que eu vou dar, iniciar um negócio novo, abrir um espaço, comprar determinadas coisas, dou uma embaralhada. Decidi vir aqui para Fala Mais, você chegou a consultar? Não! Aqui foi cara e coragem. Vamos lá falar do meu trabalho. E acabo sempre tirando uma cartinha, às vezes já fiz tiragem geral para mim também, às vezes a dúvida é tão grande, só falta aquele empurrão que eu dou nos outros, eu preciso me dar também, Sim. às vezes, então eu faço, sim. E a dinâmica é a mesma para fazer a consulta? A mesma. Eu tento não fazer para familiar. Eu Sim. tento não fazer para familiar, nem tipo de terapia, nem tarô, nada. Como eu conheço as pessoas, daqui a pouco... mas você sabe isso da minha vida. Mas sabe. Então, para não ter esse tipo... Familiar e amigo? Então... Amigo dependendo do amigo. Se for amigo muito próximo, eu não faço. Sim. Mas amigo, assim, que, não sei Conhecido, toda a sua... né? Isso, não sei tudo. Porque daqui a pouco, mas tu tá falando isso porque tu me conhece. Então, para não ficar aquela situação, acabo não fazendo. Porque existe essa cultura, digamos, um preconceito, né, do tarô, que ele vem dessa situação ali do baralho cigano, inclusive, né? Que é, você tá falando coisas óbvias para mim, né? As pessoas têm muito disso, né? De não conhecer a prática, nunca ter participado, enfim, mas tem esse preconceito, né? Vai falar coisas óbvias, então em algum momento vai dizer aquilo que... Que conhece, que sabe, né? Eu até tenho um baralho cigano também, eu tenho. Apesar de ele não ser como o tarô, o simbolismo dele é diferente. Tem um tarô da bruxa também, o simbolismo é diferente. Esses têm toda a base igual. Lá tem nomes diferentes, desenhos diferentes, mas eu tenho por ser bonitos, né? Pelo desenho dele ser bonito. Mas isso das pessoas desacreditarem ou achar que eu tô falando óbvio, mas você já sabe, isso é bem normal, para quem conhece, né? E quando eu não conheço a pessoa, então, e eu falo uma situação, a pessoa fica, uau, que legal, sabe? Como assim? É isso mesmo, Dani? Aí... E você, desde o início, teve a abertura para isso? Por exemplo, o teu primeiro contato com o tarô, quando te foi apresentado isso como possibilidade, não como profissão, né, para você seguir, mas você como cliente, né, no caso. Quando te convidaram ou você foi buscar a primeira vez, você já estava indo completamente aberta para isso? Já tinha um conhecimento prévio? Já. Estava totalmente aberta. Como eu disse antes, sou muito curiosa, né? E todo esse lado sempre me instiga a querer conhecer mais, ler mais, estudar mais. Eu tenho um pé num terreiro de Umbanda, né? Então, isso também lá tem os ciganos e também abrem carta. Então, isso sempre já me deixava, assim, muito curiosa. Eu sempre acreditei. Nunca desacreditei em todas as terapias possíveis. Se faz bem e consegue ajudar as pessoas, conseguia me ajudar, então tá ótimo. Fui já de coração aberto, acreditando em tudo. Paixão, só para querer conhecer mais. Sim, legal. Mas agora fazendo um paralelo da tua profissão, da tua formação, na verdade, que é a educação física, ela veio bem antes, né, do que essa especialização, digamos assim, nas outras terapias, enfim, né, o tarô, no reiki, né? Você começou antes lá na educação física, né? Isso, eu comecei minha faculdade em 2009, nem tinha nem noção ainda do que eu queria, né? Sempre esse lado, como eu disse, esse lado espiritual sempre me chamou muito, né? Sempre tive muito esse lado mais sensível. Então, mas sempre fugindo.
Sempre fugindo. Fui lá, fiz minha faculdade, terminei, cursei, comecei a trabalhar, porém fazendo um cursinho aqui, um cursinho ali, faz isso, faz aquilo, vai, tá na hora de trabalhar. Mas não vou, não quero, eu quero pra mim, não quero trabalhar com isso. Mas não dá, chega uma hora que a vida te soca lá e tu vai trabalhar ou tua vida não vai dar certo. Eu acredito que as pessoas nascem para determinadas coisas, né? Cada um tem o seu caminho a seguir aqui. E o meu... Acontece meio que orgânico, né? Isso, vai se encaminhando naturalmente. Não né? adianta tentar fugir. Eu tentei por bastante tempo. E referente a o que você comentou antes, na resposta que deu pro Jonathan sobre a autoconsulta, né? Você faz isso com frequência? Não, também. Como eu disse antes, em relação às tiragens, de 3 a 4 meses, mais ou menos, né? Até deixar acontecer. Às vezes eu faço uma tiragem, sei determinada situação. Beleza. Vou fazer esse movimento, esse, tá. Aí surgiu mais uma dúvida. Eu tiro uma cartinha. Mas não fico tirando só. No início, quando logo comecei a estudar, tirava 10 vezes por dia. Cada tiragem era uma situação diferente, né? Vai dar certo? Nunca. Porque a cada meia hora tu tá tirando uma situação diferente pra ti. Então, não. Com o tempo tu aprende a ter essa calma, essa paciência de que cada coisa tem seu tempo. E não adianta... Tirou, deu isso, então vamos esperar agir, acontecer. Mas tu tem essa frequência, então, de 3, 4 meses você tira a carta pra ti. Tiro. E tem a situação de consultas entre tarólogas? Tem. Às vezes, quando eu tô com muita dúvida e eu tiro... e agora? Porque como tem o meu querer também... quero muito que esse negócio dê certo. Vai interpretar. A minha interpretação, exatamente, entendeu? Como eu também não quero que me enganar, eu chamo lá, foi minha professora, conversamos, ela, só uma cartinha pra ti, nem precisa fazer tudo isso, sabe? A gente faz essa troca. E acontece assim, daquele verdadeiro acaso, por exemplo, você vai consultar, a pessoa vai para se consultar, você tá ali embaralhando, digamos, e cai uma carta ali, meu Deus. Aconteceu já alguma situação, não necessariamente esse exemplo, né, mas alguma situação semelhante? A pessoa só quer uma carta, caiu carta. Opa, era pra ser essa mesmo. E eu já falo que tá na carta e acontece. Acontece também da pessoa, não, embaralha não. Baralha mais, essa não serve. Não, pega lá, coloca de volta, não vamos começar assim. Aí, Mas, pra mim não... E algumas outras situações inusitadas, assim, tem algo que tenha acontecido para compartilhar? Sim. Acontece numa tiragem, por mais que eu embaralhe, já saiu vezes de eu tirar a mesma carta. Para determinadas perguntas diferentes. A carta já saiu durante a tiragem geral, eu embaralho, tiro a carta. Porque ela volta pro deck depois. De novo. Teimosa. Então, foca naquilo que é aquilo que se tem que mudar. E acontece das pessoas, às vezes, quererem uma segunda confirmação, porque você, quando mostra a carta, tira a carta e diz, você está acreditando que é aquilo ali, não precisa ter uma confirmação, embaralhar, tirar de novo, né? E a pessoa, ela se convence de primeira ou ela quer uma segunda confirmação? Normalmente se convence de primeira. Caso eu não consiga, como a questão, às vezes, de traição, e eu mesma, às vezes, tiro uma e... e agora? Daí, vou tirar mais uma cartinha aqui só pra, né? E realmente continua ali aquela confirmação, então eu mesma resolvo tirar. Eu falo, vamos tirar mais uma. Sim, vamos lá. Mas normalmente não, a primeira resposta já tá ok. Daria pra gente fazer alguma coisa didática aqui, Daniela, só pra... Podemos. Né? Que não seja comprometedor, né? Exato, que não seja comprometedor, né? Por exemplo... Eu posso... Pode olhar. Quando você teve o curso lá que você teve, digamos assim que você... A tua primeira aula, né? Como é que foi? Foi uma apresentação das cartas em si? Ou já houve uma tiragem ali?
Foi, na verdade, um pouquinho da história, de como ele surgiu e tal, e depois parte para as cartas, né? Porque você tem que conhecer as cartas. Então, você tem que saber, a base delas é a mesma? É a mesma. Mas daí eu tiro um 7. O 7, o que o 7 traz? Daí tu já olha para a questão da numerologia, tu já olha para o zodíaco, tu olha toda a cor que ela traz, o que aquela cor representa. Então, acaba tudo isso tem que estudar primeiro para depois, como eu disse, quando eu comecei, eu tirava uma carta e então, 7 de ouro, eu lembro que falava isso, então tá, é isso. Ah, então, é isso, falava pra pessoa, né? Tipo, mais ou menos uma coisa decorada. Sim. O que significa a carta é isso. A pessoa... Eu comecei a tirar para amigos, né? Primeiro pra, né? Vem cá, eu preciso treinar. Ficava ali... sabe? Porque não disse nada, na verdade. Sim. Então... Tu falou sobre a carta, não exatamente. Sobre a pessoa, né? Então, quando eu disse, não... Que eu comecei a sentir que eu preciso... Aí fluiu, assim... Um estouro, né? Foi maravilhoso. Uhum. E é sempre você que tira a carta, embaralha e tira, ou acontece às vezes da pessoa querer ela tirar a carta? Normalmente eu tiro. Às vezes, quando é uma cartinha só, eu embaralho, vou lá, corto, faço... Aí eu tiro a cartinha ali pra ti. Uhum. Daí a pessoa tira. Vamos uma fazer carta aí, do geral, pra ver o que vai acontecer. Tem que contextualizar algo, né? Geralmente, ou não. Ou não precisa. Porque eu gostaria, por exemplo, assim, vamos pegar o contexto do podcast, do Falar Mais. Algo sobre o podcast. Tendo essa informação, eu posso tirar uma carta e você me falar algo? Especificamente, algo o quê? Tu quer saber esse podcast... se ele tá fazendo sentido, por exemplo, para as pessoas que estão assistindo. Tá. Algo nesse sentido. Quer tirar? Essa primeira aqui que você tinha embaralhado? Pode olhar. Não minta! Eu brinco não, porque quando eu tô fazendo uma tiragem, normalmente... Aí eu tô lá fazendo a tiragem, eu tô falando, e mexendo as mãos, né? Toda aquela situação. Então, a carta por si só já fala... Aí o meu marido me incomoda. O que a carta fala? Porque então, a carta por si só já fala. Que carta é essa e o que ela diz? A princesa de espadas. O que uma princesa de espada traz? Normalmente as princesas, elas trazem presentes para nossa vida. Elas vêm trazendo algo. Então, só que espadas, elas tratam de frieza. Em relação ao podcast... vindo coisas novas, coisas boas, a vida trazendo um presente para vocês, algo, sim. Então, as pessoas, sim, estão vendo isso como uma coisa boa, como um conteúdo legal. Porém, talvez está faltando um algo a mais. Tá faltando, talvez, um algo a mais, porque essa carta ela é um pouquinho mais fria. Uhum. Então, ela tá pedindo que você faça alguns movimentos, apesar de ser boa, por estar... vindo coisas boas, por estar sendo bem vista, mas tá faltando um tchan. Uhum. Nos deem sugestão, deem feedback aí, pessoal. Que tchan é esse? E esse algo a mais, daí, ele é bem relativo, né? Bem relativo. Aí é questão de estudo, de ver o que o público gosta. Trocar os apresentadores. Né? Tem a possibilidade. Vamos abrir para vagas aí. Mandem seus currículos. Tira uma carta também, Jonathan. Desse mesmo? Muda. É que aqui tá virado para cima, no caso. Né? Quer que eu embaralhe todos? De qual tu vai tirar esse daqui? Ele é mais específico. Ele não é tão específico. Tá novinho. Né? As cartas são muito grandes. Muito específico, eu tenho medo. Tira do que ela usa no dia a dia. O dia a dia tu usa mais esse aqui, né? Então, Rudy Crowley. Tirar desse, então. Eu posso cortar ele e tirar do meio? Ou não é legal? Ou você... Tira você. Pode, vai lá. Bom, não foi muito convincente esse pode aí, né? Eu acho que era de cima aqui. Eu particularmente eu não gosto que as pessoas peguem meus 10. Entendi. Pode olhar. Não gostei disso aqui. Em relação ao quê? Não sei. Geral.
Então, você é casado, é solteiro? Sim, casado. É casado? Pois é, essa carta ela traz, não só em relação ao casamento, sim, é a carta dos enamorados, né? Então, em relação ao casamento, garante já que tá tudo maravilhoso, tudo lindo, que essa união vai permanecer. Se trata também da questão de enlaces, sociedades novas. Olha o tchan que precisa aí. Daqui a pouco uma sociedade nova, uma coisa diferente. Então, assim, Mas eu mantenho nela, né? Você mantém, ele não mexe. Então, se trata de enlaces, de coisas novas que você pode estar fazendo, de negócios, de casamentos, garante que tá tudo bem, tá tudo certo e vai continuar. Importante. E o trabalho também. Importante a esposa também estar assistindo, né? Nesse Sim, momento. isso. Se trata da união, sabe? De seres e Deus abençoando tudo que for decidido. Muito bem. Legal. Bom, inclusive, a Daniela, a gente chegou ao contato da Daniela pela Júlia, né? Pela Júlia, sim. Que é a Daniela nossa jornalista. Virou notícia, né? Não só aqui no S+, como em outros veículos de comunicação, né? Do Estado, Mas inclusive, né? Tem uma notícia da Daniela, muito peculiar, inclusive, né? E eu acho que seria interessante, né? Trazer um pouquinho sobre Podemos, sim. esse fato que aconteceu, inusitado, né? Bem inclusive. inusitado. Conta pra gente, então, aí, para as pessoas que estão nos acompanhando. Que é sobre o teu sobrenome, né? O teu novo sobrenome. O meu novo. Você não tinha esse sobrenome, Não. né? Como é que você chegou a ele? Ai, meu Deus. Então, a gente acabou viralizando ali devido à nossa entrada, a minha entrada no casamento com o caro funerário, né? Da empresa do meu esposo, né? Onde eu adquiri o sobrenome agora. Você entrou com o carro funerário, tá? Você não estava dentro de um caixão, né? Você estava sentado no banco da frente. Estava sentado no banco da frente. No início, a gente brincou assim, ai, vamos lá. A ideia foi. Assim, não, é demais, né? Só vamos com o caro, devido ao início da nossa história, né? Mas quer compartilhar? Bom, já compartilhou muitas vezes, né, em diferentes veículos, aqui no Oeste Mais, inclusive, mas no Fala Mais, né, aproveitando o gancho, a oportunidade, conta pra gente essa história. Então, eu conheci o Apolo, né, meu marido hoje, através de um funeral. Ele fazia funerais lá na cidade, e isso ainda na época da pandemia. Então, eu fui no funeral, vi ele lá e tal, Ele tem uma funerária, é empresário desse ramo, no caso. Isso, ele tem uma funerária. Na época, ele era agente funerário, né? Ele só trabalhava. E lá, ele organizando funeral e tal, eu dei aquela olhada, falei, meu Deus, tem que conhecer Era essa de um pessoa. familiar, um conhecido? Foi de um conhecido. Daí, depois, eu tive um funeral de um familiar e tive um contato com ele. Um contato preciso de uma coroa de flores. Ele é super profissional, resolveu, trouxe a coroa e só, acabou, né? Porque na época ele era casado, né? Ele tava num relacionamento. Mas fiquei também, depois tava em outro relacionamento e vida que segue. Mas volta e meia eu tava lá nos funerais, dando aquela olhadinha. Como eu disse, falando antes, eu acredito no universo e no poder das coisas e que ele nos traz. Então, toda vez que eu olhava para ele, eu sentia que eu tinha que conhecê-lo. Que eu tinha que conhecê-lo, de alguma forma eu tinha que conhecê-lo. Então, passou todo o tempo, ele se separou e começamos. E você continuou indo nos funerais? Agora eu vou ajudar. Depois que houve a separação dele, no caso? Depois que houve a separação, sim. Continuei. Aí eu mandei uma mensagem pra ele. Mandei um foguinho lá no Instagram, né? Eu falei, vou chamar atenção, tá solteiro? Vamos, né? Aí ele me chamou pra conversar. Aí começamos a conversar num dia, no outro a gente se encontrou, no outro ele me pediu em casamento e... Caramba! E assim, não. Aí marcamos a data... Mas e a decisão de chegar no dia do casamento, a noiva, no carro da funerária? Eu sei que, né, é o emprego, é a profissão do esposo, né? Mas, por exemplo, difícil você ver uma noiva chegando, o
o esposo é caminhoneiro, chegou na carreta do, né? Ou por que o motivo? Quando eu conheci ele, eu tinha uma colega no trabalho que era muito amiga dele. E um dia conversando, até eu perguntei pra ela, eu disse assim, tá, viu, mas me faz uma frente e tal, me apresenta. Aí ela disse, não, a Morte é casada. Morte. Morte. O apelido dele era Morte. Aí, então... Bem sugestivo, inclusive, né? Aí, então, eu passei a brincar toda vez, todo mundo que me conhece, que dava um funeral, ele passava lá no meu trabalho, enfim, ele nunca tinha me visto, né? Mas eu enxergava ele. Eu falava, eu quero que a Morte me pegue. Eu brincava com todo mundo. Todo mundo que convivia comigo, eu brincava. Ai, a Morte de novo vindo. Por que ela não me pega, né? Mas nessa brincadeira, nesse sentido de, sem, né, querer brincar com a dor de ninguém, mas nessa brincadeira. Então, decidimos, vamos entrar com o carro da funerária, escrevemos atrás, até que a Morte nos separe. A Morte. Casou com a Morte. Isso aí. Casou com a Morte, né? E falando justamente no apelido do esposo, tem dentro do deck de tarô uma carta Morte? Tem, aham. Tem a carta Morte. Que ela é uma das mais famosas, né? Mas é uma carta muito bonita, eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela porque ela é uma carta, assim, as pessoas têm medo da morte, só que a morte é renascimento, né? Então, às vezes, quando sai essa carta, devido a pessoa precisa se renascer, se melhorar, Deus chega... morte não significa literalmente a morte ali. Exatamente. A morte não significa literalmente a morte. Então, ela é uma carta muito bonita. Vou mostrar para você. Coloca ela traz isso do surgir das cinzas, renascer das cinzas. Tem que colocar na frente do rosto dela. Que daí... Isso. Aí. Então, o medo dessa carta as pessoas não precisam ter. Dependendo da situação, da tiragem, às vezes sim, ela vem trazer uma coisa mais ruim, mais pesada. Mas, normalmente, é realmente para que as pessoas voltem a olhar para a vida de uma forma mais... com mais gratidão, com mais emoção, olhando com... Sabe? Que veja sempre uma esperança lá na frente. Que não é o fim de nada, né? Às vezes é só uma situação, é só um problema, uma fase, né? Sim. O verso aqui, ele quer dizer alguma coisa do baralho? Não, porque são todos iguais, né? No caso. Mas ele tem um simbolismo, esse desenho aqui. Na verdade, esse é o tarô de Crowley, ele... devido ao Egito, ele foi um ocultista, né? Então, ele não aceitaram ele no Clube do Tarô na época, né? Por ele ser todo... Até dá para ver a questão dos desenhos dele, são mais excêntricos, mostra mais a sensualidade, a sexualidade das pessoas. Os desenhos são mais... Eles chamam mais atenção exatamente por ele ser mais desse jeito, não aceitaram ele. Então, ele foi para lá. E tem aquele símbolo do Anki no Egito. Desculpa, sou meio ignorante nessas. Aí ele tem esse desenho atrás. Mas é totalmente diferente de um tarô de Waite, que é o mais famoso, né? Assim, mais vendido. E esse é o de Marcelli, que também é um tarô bem vendido. Devolva a morte. Normalmente, deixa que a morte é minha. Normalmente as pessoas utilizam bastante o de Waite. Certo. Eu tô segurando a carta porque eu quero... A minha pergunta aqui em cima tem um número romano, né? Aqui nesse caso é 13, né? O X e os 3 risquinhos lá. O que significa esse número? Cada carta tem um número diferente? Isso, como vai de 1 a 9, então seria o 4, né? Que significa, é o que eu falei, recalcular. Se organizar, planejar. Então, é o desenho e o número. E o número, isso. Por isso que a gente fala da numerologia, né? Então, a gente, apesar do simbolismo, a base, é a morte. A morte significa isso, tá? A gente dá uma olhadinha no número, o que o número traz. 13, então, número 4. 1 mais 3. É só de 1 a 9, no caso. Então, tem que... Sempre... Tem que ser bom de matemática também, né? Lascou.
Mas, ô Daniela, você, na época ali que você estava sondando a morte, né? Você chegou a usar as cartas, tirar o tarô ali, mexer com... Cheguei. Cheguei. Dei aquela conferida, porque não era normal, né? Sentir aquilo. Então, dei aquela conferida, meu Deus. Até teve um tempo, eu estava num relacionamento também, porém, como eu disse, ele sempre muito profissional, nunca teve nada assim dele se passar no trabalho, Sim. que continue assim, sendo profissional e bem sério no seu trabalho. Mas eu olhei, eu conferi para, será que é? Vamos jogar. E o que as cartas E o disseram? resultado. Vai! Se joga! É esse! Às vezes, assim, como a gente tá junto há pouco tempo, como eu disse, a gente... O casamento foi esse ano ou não foi? Foi esse ano. Foi esse ano, Foi, né? em maio, mês passado. É. No civil foi em 4 meses. Sim, mas a cena que viralizou foi agora, foi agora, bem recente, um né? mês atrás. A gente tá junto há pouco tempo, então a gente ainda tem pontos a acertar, né? Apesar de ter... Estão se conhecendo. Isso, ainda de ter todo um amor dos nossos sonhos, dos nossos planos, nossos objetivos serem os mesmos, conviver com outra pessoa não é Sim. fácil. Às vezes eu brinco assim, quer saber? Vou embora, quer ver? Daí sai uma carta, não vou nada, vou ficar. Só pra dar aquela... E ele pede para você tirar cartas para algumas situações dele específicas? Pede. É. E aí? Tu tira? Tiro. Dependendo da situação, eu tiro. Dependendo da situação, eu passo. Se não vou ver isso, ver com outra pessoa. Ver lá com a outra taróloga e bem tranquilo. Não... Mas, normalmente... Geralmente é profissional. Mais profissional. Se for pessoal, provavelmente ele não vai, Não não vai vai me pedir. Não. Principalmente se for de relacionamento. Provavelmente não. Droga. Mas legal. Bom, fala um pouco da tua rotina, como é que é a tua rotina hoje, né? Profissionalmente, a gente sabe que você trabalha como professora de educação física, trabalha também com essa parte das terapias, enfim, mas como que é o teu dia, digamos, dia útil da Daniela? Então, trabalho todo dia, né? 8 horas lá na academia, com atividade física, com os idosos, normalmente são mais idosos. Gosto bastante também. Nos horários vagos, eu tento fazer as terapias, atender nesse outro lado. Nem sempre dá tempo, nem sempre eu consigo. Às vezes eu tenho que jogar um horário lá para daqui 15 dias, semana que vem 15 dias, porque não consigo fazer tudo. Porque daí tem minha filha também, nossa filha, de 10 anos, que é atenção. Marido que é atenção. Então, também tem que conseguir conciliar isso tudo. Mais o trabalho. Gosto muito de ler, né? Como eu disse, eu sou muito curiosa, então eu gosto muito de estar lendo, estar buscando mais conhecimento. Já falei para ele que tem um outro curso que eu quero fazer ano que vem, também para entrar para mais esse lado mais das terapias. Seria isso. Leitura de modo geral, assim, ou você tem algum tema específico? Olha, eu gosto muito dos livros espirituais, assim, esses livros mais espíritas. Gosto bastante. Mas tenho muito coleção de romance lá, absurdo, horrores. Gosto de sagas, Harry Potter, Crepúsculo, já li tudo. Sagas, assim, gosto de ler também. Legal. Uma leitora mesmo, então. Gosto, Bacana. Daniela, você chegou a contar em quantos velórios você foi? Já me fizeram essa pergunta, eu até respondi que tenha sido uns mais de 30, porque eu conto da pandemia pra cá, né? Mas eu acho que seja mais ou menos isso, porque foram muitos. Muitos. Mas chegava em velório que tu nem conhecia o morto? Já. Já? Já. É parente de um conhecido, e meu conhecido Sim, tava lá. sim. Vou lá dar um abraço. Não conheci, né? Vou lá dar um abraço no agente funerário. Nunca conseguia. Mas sempre chegava a ver ele lá? Às vezes Apolo, não. né?
Apolo. Chegava a ver o Apolo Não, sempre? Não. Porque normalmente, assim, como agora também eu tô ajudando lá, né, com ele lá na funerária, a gente vai, faz o que tem que fazer, começa o velório, deixa tudo organizadinho e sai. Aí vai dar uma olhada depois, se precisa de alguma coisa, e depois só volta pro culto e pro enterro, né? Então, às vezes ele tava, às vezes ele não tava. E hoje você ajuda ele, né? Hoje eu ajudo no serviço, ele. né? No dia a dia não também. Não tem final de semana, não tem feriado. Aconteceu, a gente tá lá. É uma rotina assim que é 24 horas, 7 dias por semana. É sempre de plantão, né? Sempre de plantão. Porque madrugada. Às vezes acontece de não ter 5 dias tranquilo, mas acontece de ter 5 dias todos os dias, né? Todos os dias. É bem normal. Às vezes acontece, a semana inteira passa meio assim. Num sábado de madrugada acontece. Ou no domingo. E é assim. E aí, qual a tua função, por exemplo, essa ajuda? De que forma que ela acontece na funerária? Eu ajudo a preparar os cafés, os chás, deixar as coisas organizadas que tem que ser levada, carrego o carro com os paramentos, né? Que é onde ficam as flores e as coroas, onde é colocado o caixão, né? A urna. Essa parte. No corpo em si, sim, não... Não tem contato. Até ajuda, assim, se precisar levantar, abaixar, vestir, arrumar, ajudar a lavar cabelo. De boa também. Pra você? De boa, bem tranquilo. Interessante, né? Porque eu falo particularmente, né? Não consigo me ver tendo esse tipo de trato, né? Com uma pessoa... né, já falecida, mas para você é natural. Natural. Eu também achei que não seria. Eu nunca tive esse contato, né? Até ter o primeiro contato, porque sempre foi uma coisa assim que eu também tive, né, um certo receio. Porém, Mas e como é que tu teve esse primeiro contato? Foi por convite do Apolo? Foi por você se como se ele tinha que trabalhar, a gente queria estar junto... Então, tinha que estar lá, né? E no início, né, todo com cuidadinho, meu Deus, só ali, de repente, coloca a mão, começa, sabe? Foi gradual, então. Gradual, devagarinho foi... Entendi. E você está em todos os momentos, todos os clientes, você ajuda de alguma forma? Quando eu não estou trabalhando, sim. Quando eu não tô trabalhando, eu tô lá com ele, né? Quando não tá trabalhando, tá trabalhando, Quando né? eu tô trabalhando, é bem isso. Quando eu não tô lá na unidade de saúde, lá em Sul Brasil, se eu não tenho terapia, eu tô com ele, lá na funerária. Até final de semana, teve, né, um atendimento e deu um pane lá no computador, não tava funcionando para fazer as faixas, a nossa filha tava junto, foi ela colar a letrinha lá nas faixas e fazer as faixas de homenagem também. Tem que ajudar. Família toda... Sucessão familiar já, né? Legal. Como é que é o nome da funerária? Vamos fazer um merchan aqui, né? Dom Santo. Dom Santo. É de Pinhalzinho mesmo, né? De Pinhalzinho. Pinhalzinho, mas atende a região. A região, porque vocês moram em Pinhalzinho, você é natural de Sul Brasil, né? Fica pertinho ali? Pertinho, A cidade vizinha. Uns 10 quilômetros? Mais ou menos. Pertinho, 10 minutinhos. Isso aí. Tem nossos sócios também, né? A gente se intercala. Sim, é uma sociedade, a funerária. Legal. Bom conhecer a Daniela, conhecer o Apolo também, aqui ficou nos bastidores, né? Conversando, ouvindo a nossa prosa, né? Tinha alguma coisa que foi dita aqui que de repente não conhecia, Apolo? Não, a história é mais ou menos... A história tá por aí. Então, o Apolo... Eu fiquei sabendo também depois, né? Porque antes eu não... É como eu sempre falo, eu sou muito profissional, então... Sim. Às vezes eu entro num velório, tem muitas pessoas, eu não fico olhando rosto por rosto. Eu entro, faço o que eu tenho que fazer, resolvo o que eu tenho que resolver e vou pra casa, vou pra empresa, no caso. Então eu nunca fui pra velório pra conhecer alguém, até porque eu era casado, né? Então hoje é da mesma forma, claro. Continue. Mas eu sempre fui muito profissional, eu não fico, viu fulano e tal.
Não vi. Eu Sim. teve lá, não teve. Sim. Porque é muito profissional mesmo. Claro, Você né? acaba se inteirando ali com a família, a gente não tem a dor, mas a gente acaba passando com a família o luto, né? Então, o que ela conta hoje era o que ela me contou na primeira semana que a gente tava junto. Tá certo, tu descobriu ali no caso. Você viu como tu não aparece, mas a gente acredita que é na hora certa, né? Porque No se momento aparecesse certo antes, era se pra casado, acontecer. Nós não ia acontecer. Sim. Então, Não, e é importante tu trabalhar com ele também, né? Agora, principalmente porque vai que tem outra Daniela aí no meio, né? Já pensou? Não, tô lá. E aí No tu tá funeral lá de fiscalizando, madrugada, né? fica dormindo. Vou nada, vou trabalhar. Marca registrada minha, né? ela tá dormindo, daí eu ainda não cheguei em casa, tá onde? Eu falei, não, tô saindo do velório. Mas todo esse tempo no velório, eu falei, Tava olhando pra qual, Daniela? Legal. Passou a madrugada no velório, né? Bom, mas prazer enorme conversar contigo, Daniela. Prazer também receber o Apolo aqui nos bastidores, né? Trazer essa história e trazer, claro, também, né? A tua profissão, né? A parte que você trabalha com as terapias e tirar muitas dúvidas sobre o tarô. Tenho certeza que muitas dúvidas ficaram também, Com certeza. Mas, principalmente o pessoal que está nos assistindo aí, que não pôde fazer a pergunta, né? Deixa a pergunta ali. Ou então, Segue lá. segue você nas redes sociais, deixa Terapias teus... Dani Iscariote. Isso, A gente deixa vai teu deixar arroba linkado Já aí. agenda uma tiragem. Claro, isso aí. É isso aí. E a gente deixa linkado, então, o perfil da Daniela no nosso Instagram, você que está acompanhando aqui pelo YouTube, né? Muito bem. Daniela, obrigado pela tua vinda aqui. Sucesso para ti. Parabéns por essa história, né? Por essa que a gente sente que teve ali um caminho que você e teve uma meta que você e também você esperou os momentos certos, né, para poder agir e tal e realizar esse teu sonho, vamos colocar assim, né? Sucesso para ti, sucesso para Apolo, sucesso para o casal, sucesso na vida pessoal, particular e na profissional também. Obrigada a vocês, agradeço o espaço, por poder falar um pouquinho dessa paixão que é o tarô para mim, das terapias num geral. Teria assunto para meses aqui para a gente conversar, mas agradeço mesmo de coração. Obrigada pelo espaço. Bacana, muito bem. Bom, agradecimentos feitos à Daniela. Também a gente agradece a vocês, né, que sempre acompanham o nosso podcast. Fica aquela pitadinha lá, né, das mudanças. Então, se tiver algum feedback pra gente, manda pra gente aí nos comentários, no direct, no Instagram, enfim, né? Tem os nossos contatos aí. E um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, né? Fazem o Fala Mais acontecer, que são a Cicobi Valcred Sul, o Frigorífico Arvoredo, a Notável Construtora e também o Oeste Mais. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima semana.